Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá. Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês começaram? Como é que estão aí na sexta-feira? Véspera do Dia das Mães. E aí, vocês vocês moram perto das suas mães? Ou vocês têm que viajar para encontrá-las? Tudo bem? Dá um coraçãozinho aqui para mim, para eu saber se você tá me ouvindo bem, se o som tá bom, a imagem tá boa. Clica no coraçãozinho, por favor, se tá tudo bem aí. Olá, tudo bem? Olá, Maria Lúcia, tudo bom? Maria Fátima, tudo jóia por aí? Olá, Cris. Vocês estão me ouvindo bem? Clica no coraçãozinho aí para eu saber se estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa. Tá dando para ouvir? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto super legal. Tudo bem, Marilda? Hoje nós vamos falar sobre um assunto super legal. Vamos conversar aqui sobre um assunto muito legal. Nós entendemos que a mulher elegante por inteiro, ela consegue ser feliz mesmo que não tenha podido ter filho. Me diz uma coisa, você é mãe? Digita aqui pra mim, você é mãe? Coloca aqui, quantos filhos você tem? Você já é mãe? Quantos filhos você tem? Boa tarde, tudo bem? Ah, que joia que você tá me ouvindo bem. Outra coisa que eu gostaria de saber de vocês é de onde você está participando da live. Qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado, qual que é o seu país? De onde que você está? Digita aqui para a gente saber de onde que você está. Ai, que joia! Que bom, você tem 2 filhos, que bênção, Rita. Que bênção que você tem 2 filhos de Goiânia, olha que legal. Boa tarde, muito bom saber disso. A gente sabe que os filhos, né? A Bíblia nos ensina que os filhos são bênção, bênção de Deus. Mas e aí? E se porventura a mulher tiver um diagnóstico, ou na casa dela tiver um diagnóstico que não pode ter filho? E aí? Vai viver eternamente triste? Nunca vai ser feliz? É uma boa pergunta, não é? Olá, tudo bem? Boa tarde. E nós gostaríamos de conversar sobre isso. Se você tiver na sua vida um diagnóstico ou alguma impossibilidade, como, por exemplo, não ter filhos. Esse é um exemplo, né? A gente pegou aqui um exemplo, mas isso pode acontecer com qualquer coisa. Suponha que você tenha, de repente, descubra uma doença, ou você, então, não, ou se você tem um diagnóstico que não pode ter filho mesmo. E aí? Nunca vai ser feliz? É sobre isso que a gente quer conversar hoje. Porque nós entendemos que a mulher elegante por inteiro, ela é feliz sim. Você concorda comigo? Você concorda que a mulher elegante por inteiro, ela é feliz? Boa tarde, tudo bem? Clica aqui se você... Dá um coraçãozinho se você tá me ouvindo bem, se a imagem tá boa. Digita se você tem filhos, quantos filhos você tem, de onde que você tá assistindo. É super legal a gente compartilhar essas coisas. Olha só, nós podemos começar falando o seguinte. Espera aí que eu vou ter que pôr o óculos. Nós estamos falando que, assim, quase domingo, Dia das Mães, né? Então, a gente quer conversar sobre isso. Se porventura você ou alguma sua amiga
não tem filhos. Como é que fica a situação dela? Olá, boa tarde, Michele, Elisângela, tudo bem? Olha, muitas vezes, sobretudo nessa data do Dia das Mães, parece que é mais difícil passar por essa data quando você não tem filhos. E eu sei, porque eu posso comentar sobre isso, porque justamente eu sou uma mulher que não pude ter filhos. Quem me acompanha aqui já sabe disso. Então, assim, nós estamos falando aqui não das que escolheram não ter filhos. Hoje o nosso assunto não é esse, não. Não é aquela pessoa que escolheu, aquela mulher que falou assim, não, eu não quero ter filhos e tá tudo bem. Nós estamos falando aqui daquelas pessoas que não puderam ter filhos. Ou se você tem na sua vida alguma questão que não foi da sua escolha, mas alguma questão que afetou completamente a sua vida. Como uma doença, por exemplo, que afeta completamente, muda toda a vida. E aí você vai viver com aquilo. Agora, você vai viver com aquela situação até o fim da vida, você vai viver triste. Como é que é? É sobre isso que nós queremos conversar. Boa tarde. Clica no coraçãozinho se você está me ouvindo bem, se a imagem tá boa. Clica aqui. Comenta aqui quantos filhos você tem. Se você tem ou não tem filhos, quantos filhos você tem, de onde que você está assistindo. Comenta e compartilha aqui conosco. Então, olha, nós acreditamos que é possível ser feliz, sim, mesmo quando não se tem filhos. Você acredita nisso? O que você acha? Boa tarde, Valéria. Você acha que é possível ser feliz mesmo quando se tem uma notícia contrária? Mesmo quando se tem uma situação difícil? É possível? Olha, se você não me conhece ainda, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais. O nosso propósito é sermos cada dia mais mulheres elegantes por dentro, no coração e por fora. Imagem, comportamento, postura. Esse é o nosso objetivo, sermos cada dia mais elegantes por inteiro. É esse o nosso objetivo aqui. E tudo que a gente oferece, os nossos serviços, as nossas mentorias, as nossas consultorias, o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro, tudo é para esse fim. Tudo. Então, veja só, se a gente está falando assim, que existe uma situação contrária, como, por exemplo, não ter filhos, ou uma situação contrária, como, por exemplo, você não ter se casado, você gostaria de ter se casado, mas ainda não achou uma pessoa, ou qualquer outra situação, como, por exemplo, você não gostaria de ter uma doença e ela veio e ela apareceu. Como que a gente lida com isso? É sobre isso que nós queremos conversar. Olha, como ter um coração, então, trabalhado, o nosso coração, principalmente nessas situações contrárias, o nosso coração precisa ser trabalhado, saciado, com uma situação como essa. Uma vez que nós sabemos que tudo começa no coração. Então, a gente precisa saber trabalhar o nosso coração. Por quê? Para que nós consigamos um resultado que é ser feliz mesmo diante dessas situações. Então, assim, olha, para nós podermos tecer sobre esse assunto, eu vou pegar dois exemplos. Nós vamos pegar aqui dois exemplos de duas mulheres, e essas duas mulheres passaram pela situação de não ter filhos. As duas passaram por essa situação. E a postura de cada uma delas foi diferente, uma da outra. A postura foi diferente. Então, nós vamos conversar aqui sobre essas duas mulheres que tiveram posturas diferentes e o resultado na vida delas foi diferente. Baseado nesses dois exemplos, nós vamos conseguir chegar num aprendizado muito legal para nós. Qual é a primeira mulher que a gente quer conversar aqui? A primeira mulher que nós vamos conversar aqui é Raquel. Boa tarde, tudo bem?
Você já ouviu falar de Raquel da Bíblia? Você já leu na Bíblia sobre a Raquel? Ou já ouviu falar dela? É sobre ela que nós vamos falar primeiro. Então, Raquel, se você nunca leu, você pode ler a Bíblia, abrir sua Bíblia, lá no primeiro livro, em Gênesis, dos capítulos 29 a 31, lá está escrito sobre Raquel. Você pode ler detalhadamente. Vou fazer aqui um apanhado para a gente começar. Quem foi Raquel? Raquel, ela foi esposa de Jacó. É da linhagem Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó, ele era gêmeo de Esaú. Só que, porque ele fez uma trapaceada, ele trapaceou, tanto o pai dele quanto o irmão lá, fez uma coisa não muito legal. E, por causa desse problema que ele fez, a mãe dele o orientou a fugir, a sair de casa e ir lá para os parentes dela, a mãe de Jacó. E Jacó foi. E aí, chegando lá, ele encontrou com Labão. Labão, irmão de Rebeca, que é mãe de Jacó. Chegando lá, ele se encontrou com Labão. E logo que ele chegou lá, ele se encantou pela filha de Labão. Quem? Raquel. Ele se encantou com Raquel. Raquel era muito bonita. Bonita de aparência, de imagem e de porte também. A Bíblia relata isso. Ele se encantou, como se fosse amor à primeira vista. E aí, só que Labão, ele muito esperto, falou o seguinte: olha, você tem que trabalhar 7 anos para mim, para você ter a minha filha como esposa. Aí tá, ele trabalhou 7 anos. Só que na hora que ele se casou, o Labão o enganou e colocou a outra filha, a filha mais velha, Lia, para ser esposa de Jacó. O nome Jacó significa enganador. E ele foi enganado lá pelo próprio tio dele, o sogro dele. Ele foi enganado, aí ele trabalhou 7 anos, que ia ser por Raquel, mas foi por Lia. E aí o Labão virou para ele e falou assim: olha, você vai ter que trabalhar por mais 7 anos para você ter Raquel. E você acredita que ele trabalhou 14 anos lá para Labão para poder ter Raquel? E é interessante que a Bíblia fala que esses 14 anos, eles passaram como se fosse tranquilos, porque ele estava ali esperando pela mulher que ele amava, que era Raquel. Então, essa é a história, basicamente, que aconteceu com Jacó, Lia e Raquel. Se você quiser ler os detalhes, você pode entrar lá na Bíblia. Boa tarde! Você entra na Bíblia nos capítulos 29 a 31 de Gênesis. E aí você consegue ler detalhadamente. Olha, então assim, o que a gente pode chamar aqui? A primeira atenção que eu quero chamar de vocês. Raquel, primeira coisa, nessa história toda, Raquel, depois que ela já tinha lá casado com Jacó, Lia já estava tendo filhos, Raquel não conseguia ter filhos, mas depois que passou um tempo, Deus a agraciou e deu José. Aí chegou o tempo de Jacó ir embora daquela terra lá que ele tinha ido fugido, né? Saído. Ele foi embora para voltar para a terra dele, a terra do pai dele, de Isaac. Aí, nesse meio tempo, quando estava saindo de lá, olha o que aconteceu. Raquel, ela roubou o pai dela, ela pegou os ídolos, que eram ídolos de casa, que eles falavam, pegou os ídolos do pai dela lá, roubou. Ela enganou o marido dela, pegando esses ídolos, roubando esses ídolos escondido. Ela pôs em risco toda a família dela por causa dessa atitude. E ela enganou o pai dela de novo. Então, isso aconteceu, são episódios que aconteceram na vida de Raquel, que eu quero salientar aqui com vocês. Aí, a pergunta é, por que ela precisava furtar esses ídolos? Porque ela estava indo embora de volta para a terra lá, junto com Jacó, com os filhos,
com Lia e os servos todos, e os animais e tudo, eles estavam indo embora, e ela pega e sai, e vai lá e furta esses ídolos do pai dela, e leva na viagem. Nesse meio tempo, eles descobrem, e aí causa aquele alvoroço todo. Mas a pergunta é, por que Raquel, ela precisava furtar esses ídolos? Será por quê? O que eles significavam? Por que ela estava disposta a fazer o que fez? Por que eles eram assim tão poderosos na vida dela? Por que será? Guarda essas perguntas que nós vamos aqui desenvolver e vamos respondendo. Vale recordar o seguinte, olha, Raquel, ela era bonita e atraente, tanto que Jacó se apaixonou por ela logo que ele chegou lá na terra de Labão. Certamente ela ganhava de sua irmã Lia todas as atenções, todos os elogios, certamente. Ela era tão atraente, né, que Jacó logo se apaixonou por ela à primeira vista. Jacó ficou assim tão apaixonado por ela que ele, como eu falei no início, ele chegou a trabalhar 14 anos para que pudesse tê-la como esposa. E a Bíblia relata lá em Gênesis 29:20 que pareceram poucos dias, os 14 anos pareceram poucos dias, tamanho o amor e a paixão que Jacó tinha por Raquel. E outra coisa que fala que ela era bonita e tinha um marido que a amava. Jacó a amava. Jacó não amava Lia. Lia foi empurrada pelo pai dela, Labão, para poder ser esposa de Jacó. Mas Jacó amava Raquel. Então, assim, olha, ela era bonita, Raquel era bonita, bonita de porte, e tinha um marido que a amava completamente. E aí, então, a gente poderia pensar o seguinte, o que Raquel poderia querer mais se ela já tinha essas duas coisas tão importantes? Ela já tinha um marido que a amava, e ela já era bonita, ela certamente durante a vida dela recebeu mais elogios do que Lia. Ela tinha lá na casa dela, assim, ela era bonita de porte, ela realmente tinha algo a mais do que a irmã dela. E além de tudo, Jacó a amava. Aí eu pergunto para você, o que será? O que mais ela precisaria para ser feliz? Filhos. A resposta é filhos. Imaginemos o seguinte, presta atenção, vamos imaginar. Raquel, ela estava acostumada a ser privilegiada. Não concorda? De repente, ela se vê assistindo a sua irmã Lia dar à luz, e o texto fala que Lia já tinha dado à luz 6 vezes. E ela nada. E ela nada. Raquel permanecia estéril. E ela só assistindo. A irmã dela, que era lá mais... A Bíblia fala que Lia tinha os olhos baços. É como se fossem embaçados, assim. Não tinha beleza e nem o encantamento que Raquel tinha. E Raquel, então, por causa desse encantamento e dessa beleza, ela certamente estava... acostumada aos privilégios, provavelmente. Recebia elogios e encantava e tudo mais. E agora ela se vê num casamento onde, na época, era super importante ter filhos. Hoje também sempre foi, né? Mas naquela época era super importante ter filhos. E a mulher e ela lá, apesar de ter todos esses privilégios, ela estava lá como? Ela estava assistindo a irmã dela ter filho já 6 vezes e ela nada. Imagina essa situação. Cada vez que Raquel ouvia os sobrinhos, filho da irmã dela com Jacó, cada vez que ela ouvia esses sobrinhos chorarem, aquele barulho de crianças, cada vez que ela via, imagina, cada vez ela assistindo Jacó brincar com esses filhos.
E ela aumentava, o que acontecia dentro dela, será? Ela aumentava cada vez mais o ciúme, ela provavelmente se enchia de ira, olha a situação, e até de autocomiseração, provavelmente. Justamente por sentir a sua posição, que antigamente era privilegiada, agora o quê? Ameaçada. Concorda? Imagina essa situação. Agora eu te pergunto, você conhece essa situação aí na sua vida? Você conhece uma situação assim semelhante aí na sua vida? Talvez não seja por conta de não ter filhos. Talvez a sua situação, você já tenha passado por algo assim, não por falta de filhos, mas sim por outro motivo. Você conhece aí uma situação de você ficar assistindo as outras pessoas e tal, você vai assistindo, as outras pessoas parece que vão de vento em polpa e você tá ficando para trás e vai criando dentro de você ciúmes, vai criando dentro de você ira e até autocomiseração. Você começa a ficar até com dó de si próprio. Conhece essa situação? Aí, dentro da sua casa, na sua vida, perto de você, conhece? Até que chega um dia que ela estoura, desesperada. E ela diz para o marido dela, para Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Olha o que ela fala para Jacó, tamanho desespero dela. Aí Jacó vira para ela e fala assim, estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, teria eu condições de te dar filhos? Olha o tamanho do desespero dela, que ela vira para ele e fala assim, será mera coincidência com cada uma de nós? Será? Aqui chamo a sua atenção, a atenção se você tem filhos, mas está agindo assim por outro motivo. Será que você está aí na sua casa, na sua vida, falando assim, olha, troca aqui, ao invés de você falar, dê-me filhos ou morrerei, talvez você vá falar, dê-me um marido ou morrerei. Ou talvez você vai falar, dê-me isso ou morrerei. Será que você está passando aí por uma situação assim? E você está ficando completamente desesperada como Raquel? Veja o seguinte, presta atenção, vamos aqui. O desejo de ter filhos era tão forte, que começou a distorcer a forma de pensar de Raquel. Inclusive, ao atribuir ao próprio marido dela a infertilidade dela e até a posição na vida. Olha só como que o desejo de ter filho dela era tão intenso e tão forte que começou a distorcer os pensamentos e os sentimentos. O tempo passa e Deus, de uma forma misericordiosa e milagrosa, Deus dá a Raquel um filho. Ela põe o nome de José. Mas observe aqui como que ela fez. Observe como ela estava com um coração doente. Tamanho esse desejo tão enorme por ter filhos, que ela chega desesperada e fala para o marido dela, dê-me filhos ou morrerei. Isso começou a distorcer tanto o coração dela, o sentimento dela, os pensamentos dela. Eles começaram a ficar tão distorcidos e o coração tão doente, que apesar de ela ficar temporariamente alegre por causa do filho, José, ela não tinha contentamento. Não tinha contentamento. Isso nós podemos ver quando ela afirma da seguinte forma. Ela já estava com José e ela afirma assim, que o Senhor me conceda outro filho. Essa frase é o que significa José. Ela pôs o nome de José no primeiro filho dela, não satisfeita por aquela bênção, mas ela não estava contente e chegou a pôr no filho dela o nome assim, o Senhor me conceda outro filho. Justamente por quê? Porque ela não tinha contentamento.
Olha só. Ela não estava contente, não estava satisfeita, ela queria mais. Olha o que está acontecendo na vida de Raquel. Eventualmente, depois disso, Deus foi bondoso para com Raquel e deu outro filho, ela deu o nome de Benoni, que significa filho da tristeza. Olha só, lembra, ela estava tão vivendo aquela situação de autocomiseração, de ira, os pensamentos e os sentimentos dela distorcidos, a ponto de aquele desejo era tão latente por ter filhos, e ela assistindo Lia tendo filhos, e ela vivendo aquela vida, e ela chega pro marido dela e fala, dá-me filhos ou morrerei. Aí Deus foi bondoso, deu José. Ao invés dela ficar contente e satisfeita, ela não ficou. O nome de José significa, me conceda outro filho. Aí Deus deu outro filho. Ela pôs o nome de Benoni, que significa filho da tristeza. Olha, ao invés dela estar alegre, contente, porque aquele desejo latente do coração dela tinha sido satisfeito, e Deus tinha sido bondoso para com ela. Você está me ouvindo bem? Clica no coraçãozinho aqui, por favor, se você está me ouvindo bem, se a imagem está boa, se você está entendendo. Coloca aqui de onde que você está assistindo, compartilha aqui conosco. Aí ela pôs o nome de filho da tristeza. E sabe o que aconteceu com ela? O que ela havia adorado e pensado que lhe traria alegria, ela pensava que o que traria alegria para ela seria ter filhos, vários filhos. Ai, que legal! Na verdade, foi tristeza. Que bom, Moni! Foi tristeza. Mas por quê? Por que trouxe tristeza? Porque esse desejo latente na vida de Raquel se tornou em um ídolo. Então veja, o que ela estava passando ali, aquela situação toda, aquele desejo latente de ter filhos, isso se tornou um ídolo na vida dela. Esse desejo era tão intenso que aquilo, assim, passou a ser uma adoração. E ela não tinha interesse que a mulher que tenha falado, não é interessante a gente pensar? Ela que falou, dá-me filhos ou morrerei. O que acontece com ela na hora que ela tem esse segundo filho, Benoni? Ela morre. Então, olha que interessante. Ela, quando está tendo o segundo filho, morre. Ela tinha falado para o marido dela, naquele momento de desespero, dá-me filhos ou morrerei. E Deus deu o segundo filho, Benoni. Ela coloca esse nome que significa filho da tristeza e não do contentamento e não da alegria, e ela morre. Olha só, vale observar que mesmo antes, e aqui a gente consegue observar, mesmo antes de Raquel ter furtado os ídolos lá do pai dela, como a gente comentou no início, ela já era idólatra. E aqui vale ressaltar que a idolatria, ela não está apenas a estátuas, aquelas estátuas feitas de pedra, de madeira. Olha só, ela ficou naquele desejo tão intenso por ter filhos. Aquilo lá se tornou ídolo no coração dela, a ponto de, mesmo tendo filhos, ela não ficou contente, ela não ficou satisfeita, e Deus ainda tira a vida dela ao ter o segundo filho. Então a gente pode observar que antes dela ter furtado os ídolos do pai dela, quando eles foram sair da terra, ela já estava com o coração idólatra. Consegue perceber? Consegue perceber? Dá um joinha aqui para mim, se você está entendendo. Ela acreditava que se não tivesse filhos com a sua irmã Lia, ela seria infeliz se ela não tivesse filhos. E isso se tornou o único desejo dela e o único objetivo dela, se transformando num ídolo.
Ela não deu valor, por exemplo, de que o marido dela a amava. Isso pouco importava para ela. Ela não deu valor por ter tido um filho, José. Ela teve o segundo filho, Deus foi bondoso, deu o segundo filho para ela. Ela colocou o nome de filho da tristeza. E o coração dela estava completamente idólatra. Ela idolatrava aquele desejo insaciável de ter filhos. Olha que coisa. Aí eu pergunto para você, você tem idolatrado algo como Raquel? É hora de nós analisarmos o nosso coração. Porque às vezes temos desejos que são lícitos, mas às vezes estamos desejando algo tão intensamente que aquilo lá já virou um ídolo. De uma forma real. Vale nós pararmos agora e analisarmos. Será que o seu desejo é tão intenso por ter filhos que aquilo lá virou já uma idolatria? Tipo assim, se eu não tiver filhos, eu não vou ser feliz nunca? Ou existe outra coisa, às vezes não é filho, mas existe outra coisa, aquele desejo insaciável de ser amada, de ter um marido assim, assim, assim. Aquilo lá é um desejo tão insaciável, tão intenso que já virou um ídolo e largou de ser um desejo lícito? Pare, pense e comece a analisar a sua vida. Isso, nossa, enquanto eu estou estudando isso aqui, eu tenho sentido no meu coração, Deus tem falado ao meu coração assim muito, muito, porque são ensinamentos profundos, profundos. É fácil a gente entender que Raquel tenha tido uma vida de certos privilégios, como a gente falou, e até tenha sido o centro das atenções, recebendo sempre elogios, certo? Como a gente comentou antes, porque ela era bonita, de porte, de imagem e tudo mais. É provável que lidar com a infertilidade dela e tudo que isso representava naquele momento, depois de casada e tudo mais, tenha sido extremamente desafiador e até difícil, eu acredito. Agora, talvez, de alguma forma, ela cria que os deuses do pai dela possuíam ou poderiam abençoar, por isso que ela os furtou. Porque, veja, quando ela foi viajar, ela ainda não tinha tido o segundo filho. Foi entre o primeiro e o segundo filho que eles foram se mudar da terra. Então, a gente pode parar para pensar o seguinte, ela vivia uma vida que era, assim, o centro das atenções, recebendo elogios e tudo mais. De repente, ela casa e tem que lidar com a infertilidade. Assistir a irmã dela ir dando filhos, dando filhos, dando filhos. Eu imagino que aquela situação tenha sido extremamente difícil para ela e desafiadora. E talvez por causa disso ela tenha pensado, olha, então pode ser que se eu pegar os ídolos do meu pai, porque naquela época existiam as pessoas que não confiavam plenamente em Deus, né? Elas tinham esses ídolos do lar, chama ídolos do lar. E aí talvez ela tenha pensado assim, se eu levar esses ídolos, eles vão poder me abençoar. Pode ser, né? E aí ela os levou. Analisem comigo aqui uma coisa. É provável que ela cresce no Deus de Jacó. Jacó já conhecia o Deus único, o Deus Todo-Poderoso. Jacó já o conhecia. É provável que ela cria em Deus, que governava a terra e tudo mais. Mas ela estava muito distante e esse Deus, ela estava distante de Deus e ela considerava o Deus único muito inacessível. Eu acredito que isso possa ter acontecido. Porque aí, como ele estava assim, um Deus tão inacessível, para que ela o manipulasse a favor do desejo dela. Entendeu? Entendeu o que poderia estar acontecendo quando ela pegou aqueles ídolos? Porque ela conhecia aquele Deus de Jacó, que já era o Deus marido dela, o Deus único, todo-poderoso. Ela não tinha esse acesso, essa intimidade, a ponto de, talvez, na cabeça dela, ela conseguir manipular a Deus para que ele atendesse o desejo dela de dar muitos filhos a ela.
Agora eu pergunto para você, seria mera coincidência nossa com Raquel? Será que muitas vezes nós estamos assim, desse jeito, tentando manipular a Deus, querendo de alguma forma manipular a Deus para que ele atenda aos nossos desejos? Ou isso acontece só comigo? Você já parou para pensar sobre isso? Seria isso real na sua vida também? Presta atenção para onde a gente está caminhando. Ela não podia confiar no Senhor Deus para dirigir a vida dela como ela desejava. Por exemplo, vai que Deus não a quisesse atender no pedido dela. Observe aqui como que estava o coração de Raquel. Então, assim, imagine, se ela fosse lidar com Deus, o Deus Todo-Poderoso, se submeter à vontade de Deus, talvez Deus não a quisesse atender. Talvez o melhor para a vida dela fosse não ter filhos. Mas, aqui, a gente percebe que, pelas atitudes dela, ela não estava disposta a se submeter à vontade de Deus. Tipo assim, vai que Deus não quer me atender o desejo. E aí a gente consegue observar como que o coração de Raquel, nesse momento, ele estava. Eu te pergunto, como que você consegue entender como estava o coração de Raquel nesse momento? O coração de Raquel, nesse momento, que ela decide pegar os ídolos, o coração de Raquel estava soberbo. Tipo assim, acho que com esses ídolos do meu pai eu vou conseguir manipulá-los. Mas com Deus eu não consigo. Então o coração dela estava cheio, porque ela queria de todo jeito atender ao desejo dela de ter muitos filhos. Entende? Entende qual a postura dela? O que o coração dela a levou a fazer? Ela precisava de um Deus mais dócil, mais ensinável. Ou seja, ela não queria um Deus de verdade. Ela queria dominar o Deus. Por isso ela pegou os deuses do pai dela. Ela queria algum Deus, entre aspas, para poder manipular e controlar. Entende? O que ela fez? Por que ela pegou esses ídolos? Lá, os deuses do pai dela? E aí eu te pergunto, volto a perguntar para você, para a gente já continuar a nossa reflexão. Será que não é exatamente o que nós temos feito? Será que nós não temos, de repente, procurado deuses, entre aspas, que consigamos manipular e controlar? Ou seja, não é o Deus. Porque é a gente que quer controlar e manipular, então não é verdadeiramente um Deus. Ela, quando decidiu roubar os deuses do pai dela, ela estava pensando exatamente isso. Porque lembra que nós falamos? Ela tinha um ídolo no coração. Qual que era o ídolo dela? Ela já tinha uma idolatria no coração dela. Aquele desejo tão intenso que era o objetivo da vida dela, de ter muitos filhos, a fez ficar cega. E ela só pensava naquilo, e ela só desejava aquilo. Se ela não tivesse aquilo, ela não seria feliz. Olha só como é que é. Ela não aceitava a vontade do Senhor Deus. Porque quando ela pegou aqueles deuses do pai dela, ela estava dizendo assim, olha, eu não aceito a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ela queria um Deus que lhe desse o que ela precisava e achava que precisava. Um Deus que ela pudesse roubar. Um Deus que ela pudesse esconder. Você já viu eu já ouvi falar que às vezes as pessoas têm aquelas estátuas em casa, né? E aí ela quer receber uma bênção lá e ela vai lá e vira a estátua de cabeça para baixo. É como se fosse isso. Ela queria algum Deus, entre aspas, que ela pudesse manipular e chantagear. Ela queria um Deus que pudesse levar na bolsa dela. Por isso, ela pegou os deuses do pai dela.
porque ela não estava disposta a seguir o único Deus Todo-Poderoso e se submeter à vontade dele. Ela tinha um ídolo no coração. Você está entendendo? Digita aqui se você está entendendo, se você está acompanhando, se isso está falando ao seu coração, se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Digita aqui, aperta o coraçãozinho para a gente saber se a coisa está evoluindo, se você está acompanhando. Pergunte aí a você mesma, faça uma reflexão. Se você não tem tido deuses na sua vida. Para um pouquinho e pensa, você tem tido deuses na sua vida? Como Raquel fez? Algo ou alguém, olha só o que pode ser. Algo ou alguém onde tem colocado as suas expectativas de felicidade e segurança. Será que você tem aí algo ou alguém onde você tem colocado as suas expectativas de felicidade e segurança? Aquilo que deseja tão ardentemente a ponto do seu coração clamar: dê-me isso ou morrerei. A ponto de você falar como Raquel: dê-me isso ou morrerei. Seja filhos, seja marido, seja emprego, seja dinheiro, seja casa, seja viagem. Será que tem aí no seu coração alguma coisa que está sendo esse ídolo? Que você vai falar igual Raquel: dê-me uma viagem ou morrerei. Analisa, para e pensa. Ainda que não adoremos uma estátua ou não nos ajoelhemos diante de algo, no nosso coração nós podemos estar adorando algo ou alguém. Olha só. E quando isso acontece, nós jamais seremos felizes. Jamais. Faça o teste. Olha, faça esse teste aí. Pergunte aí: o que preciso ter para que a minha vida tenha significado ou para que eu seja feliz? Faça esse teste aí agora. O que eu preciso ter para que a minha vida tenha significado ou para que eu seja feliz? Faça esse teste aí agora. Se respondermos a essa pergunta com qualquer coisa além do próprio Deus, então isso significa que nós estamos servindo, isso significa que tem servido para mim como Deus. Esse algo ou esse alguém que você respondeu aí, ele está, entre aspas, sendo um Deus na sua vida. Olha só. E quando isso acontece, nós jamais seremos felizes. Jamais. Isso é muito forte, não é? Você concorda? Muito forte. Muito forte. Será que você não está feliz porque está tendo deuses? Amém, Mara. Amém, Maramar. Será que você não está sendo feliz porque você está tendo deuses ao invés do único Deus? Será que não é isso? A mulher elegante por inteiro, ela procura amar, adorar apenas ao único Deus. O único ídolo dela tem que ser Deus. Ela não pode deixar que outras coisas, ou outros sentimentos, ou desejos, ou algo se torne um Deus, entre aspas, no lugar do único Deus. Olha, preste atenção nisso e veja se isso não está se isso não está acontecendo aí na sua vida. Os ídolos, eles não são apenas estátuas, como nós falamos aqui. Não são. Pode ser, como a gente falou, coisas ou pessoas. Então, além de pessoas ou coisas, os ídolos também podem ser pensamentos, desejos, anseios, expectativas. Isso também podem ser ídolos no nosso coração. Tudo que passamos a cultuar em lugar do verdadeiro Deus. Tudo. Então, analisa aí, para e pensa. Tem alguma coisa que você está cultuando no lugar do verdadeiro Deus?
Será? Analisa. Nós precisamos analisar. Nós precisamos ver. Será que o seu desejo, de repente, de ser mãe é tão intenso, que esse desejo se tornou um ídolo? Ele largou de ser um sentimento e um desejo lícito e passou a ser um ídolo, como foi para Raquel? Pare e analise. Nós precisamos fazer essa análise. Porque às vezes é isso que está nos impedindo de sermos felizes. Os ídolos, eles nos levam a ignorar o verdadeiro Deus. Olha só. A santa vontade de Deus. A ignorar que essa vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E o melhor para a nossa vida. E ainda, olha, esses ídolos falsos, eles nos levam a buscar o que pensamos nas nossas necessidades mais primárias. Eles nos levam a buscar o que pensamos ser nossas necessidades mais primárias. Então, há uma inversão de valores. Então, quando a gente fala que a mulher elegante por inteiro, ela consegue ser feliz, mesmo não tendo filhos, ou nós conseguimos ser felizes, mesmo tarará, 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 e talvez a sua situação não seja a falta de filhos, mas seja outra. Quando a gente diz isso, é porque as coisas estão nos seus devidos lugares, entende? Não há essa inversão, esse desejo imenso não se tornou ídolo. Olha, presta atenção no que a gente está refletindo. É muito forte isso, é muito profundo, é transformador. Por isso que nós falamos que tudo começa no coração, não tem jeito. Nós lidamos com esses deuses falsos, esperando que eles nos abençoem. Concorda? Nos deem algo em troca. Tipo assim, se tiver filhos, então serei feliz. Se tiver um esposo piedoso, amoroso, então eu serei feliz. Se eu tiver aquele emprego, então eu vou ser feliz. Se eu tiver um corpo perfeito, escultural, sem nenhuma gordura, então eu serei feliz. Olha só como esses deuses falsos que nascem, brotam no nosso coração, eles invertem as coisas. Então, a pessoa que tem esses deuses falsos, ela começa a viver uma vida de total insatisfação. Ela não está contente hora nenhuma. Não está. Como foi o exemplo de Raquel. É lícito, sim, como nós já falamos, é lícito ter desejos assim, como esses. Ter filhos, ter um marido piedoso, amoroso, cuidadoso, ter uma casa boa, viajar, etc e tal, é lícito. Mas, quando isso se torna um desejo insaciável, ou seja, isso toma o lugar de Deus, jamais seremos felizes. Jamais. Então, assim, é lícito ter esses desejos, mas se eles se tornarem a nossa fonte de alegria, se eles se tornarem a nossa maior prioridade, então eles estarão se tornando os nossos deuses. Aí eu quero te chamar o seguinte, pare aí agora e analise se tem alguma coisa que você vai falar assim, se eu não tiver isso, então não vou ser feliz. Pare aí agora e analise. Se eu não tiver... Vamos pegar o exemplo inicial. Se eu não tiver filhos, então jamais serei feliz. Pare aí agora e faça essa pergunta. Faça esse teste. Para você ver se na sua vida existe algum ídolo. Se existe algum Deus falso que está tomando o lugar de Deus e está tirando toda a sua felicidade, toda a sua alegria verdadeira. Analisa. Para aí e analisa. Olha, e é exatamente por isso que Jesus nos ensina. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro lugar tem que ser Deus.
Nós não podemos deixar que outro Deus, entre aspas, tome o lugar do Deus verdadeiro, assim como Raquel fez. Nós não podemos, porque isso só nos trará infelicidade e descontentamento. Só. Então, se Deus for a nossa maior prioridade, todo o resto terá o seu devido lugar. Concorda? E certamente nós estaremos desfrutando da verdadeira alegria. Então, existe a possibilidade de termos a verdadeira alegria, mesmo que não tenhamos filhos. E agora vem o Dia das Mães, mas a gente não tem filhos. Ainda assim, há possibilidade de termos a verdadeira alegria. Ainda que, aí você completa aí, ainda que você não tenha, ainda que você não seja, ainda que é possível ser alegre e ter a verdadeira alegria. Quando? Quando nós colocamos no devido lugar todas as coisas. E Deus tem que ser a prioridade. Olha só como tudo muda. Tudo muda. Lembra de Raquel o que ela fez? Mesmo tendo os filhos dela, como é que ela estava? Tanto é que ela pôs o nome do segundo filho, filho da tristeza. Mesmo tendo filhos, aquilo não saciou o ídolo dela, que era esse desejo insaciável de ter filhos. E ela continuava triste. Por que muitas vezes a pessoa que fala assim, nossa, eu preciso daquele cargo, daquele dinheiro, daquela coisa, ela chega lá, consegue aquilo e está infeliz. E está insatisfeita. Por quê? Porque era um ídolo. E ele jamais será saciado. Entende como é que é? Como é muito profundo e transformador? Então, mesmo que não tenhamos filhos, e aí você vai completar, não tenha isso, não tenha aquilo, seja assim, seja assado, nós conseguiremos ser felizes. Sim, é possível. Essas bênçãos tão desejadas, elas irão diminuir em importância e Deus terá o seu lugar de direito em nossos corações. Olha o segredo. Tá vendo como que é o segredo? Percebam como que é no coração que tudo começa? Tá entendendo? Percebem como precisamos tratar os nossos corações todos os dias? Porque é no coração. Raquel tinha o ídolo dela já no coração, antes de ter furtado os ídolos do pai dela, os deuses do pai dela. Ela já tinha. E isso a levou até a morte. Agora, a segunda mulher que eu quero comentar com vocês, a gente viu de Raquel, como foi a postura dela diante da infertilidade. A segunda mulher que eu quero comentar com vocês está aqui na Bíblia, em Samuel. Você já ouviu falar de Ana? Ana. Amém, amém. Que bom, que maravilha saber disso, viu? Que maravilha. Olha, Samuel conta a história de Ana. No início de Samuel, você já leu essa história? Ana era esposa. Ah, que joia, Lili. Ana era esposa de Eucana. Eucana também tinha duas esposas. E a outra esposa dele, ela tinha vários Penina. E Penina, ela tinha filhos e filhas. Mas Ana não tinha filhos. Você já ouviu falar dessa história? Mas sabe qual foi a postura de Ana? A Bíblia fala que a postura de Ana foi assim. Ela ficava muito triste e assim, muito triste mesmo, por causa da infertilidade. E aqui no versículo 5 de 1 Samuel 1 fala assim que Eucana oferecia sacrifícios e ele dava porções desse sacrifício a Penina, a mulher que tinha filhos e filhas. Aí a Ana, olha o que fala, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, assim, aqui também, a exemplo lá de Raquel, aqui também, Eucana amava mais a Ana
mesmo Ana não tendo filhos. Ana se sentia muito triste vendo a Penina ter filhos e filhas, só que ela tinha uma postura totalmente diferente de Raquel. O coração de Ana era humilde. O coração de Ana se derramava na presença do Senhor. Ela sabia, ela não precisava de outros deuses para buscar manipular. Ana, o que ela fazia? Ela ia na presença do Senhor, buscar ao Senhor humildemente, pedindo ao único que tinha poder de dar filhos, ela ia pedindo os filhos. E ela, como não tinha outros deuses no coração, ela pedia filhos para que Deus a usasse, para Deus usasse os filhos dela. Ou seja, ela pediu Samuel e ela ofereceu Samuel para a obra de Deus. Olha a postura de Ana, completamente diferente da postura de Raquel. Raquel tinha outros ídolos no coração, ela tinha um coração idólatra. Raquel não se saciava. Olha os nomes que ela pôs, José e Benoni, o que aqueles nomes significavam. Raquel era descontente. Raquel não estava preocupada em servir e agradar a Deus. Tudo o contrário de Ana. Ana, ela também ficava triste, igual Raquel. Só que Ana, ela tinha um coração humilde, submetido ao Senhor. Ela clamava ao Deus verdadeiro. Ela esperava do Deus verdadeiro. Ela não queria manipular o Deus verdadeiro. Ela estava submissa ao Deus verdadeiro. Ela ofereceu o filho. Se Deus desse filho para ela, ela daria o filho para servir para a obra de Deus. Assim ela fez quando Deus deu Samuel. Totalmente diferente. Então, eu quero trazer para você esse comparativo. Nós só seremos verdadeiramente felizes. E aqui, vamos pegar esse exemplo de os filhos. Se você não tem filhos hoje, está se aproximando o Dia das Mães, e o seu coração está triste às vezes, porque é normal ficar, faça como Ana. Ore ao Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Humildemente submetido ao Senhor Deus, à vontade de Deus. Não deixe que esse desejo se torne um ídolo, como Raquel deixou. Não deixe, porque quando tem ídolos, falsos deuses, eles jamais serão satisfeitos. Mas se submeta à vontade do Senhor. Creia que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Creia que Deus tem um plano para cada uma de nós. Deus tem um plano. Então, não necessariamente Deus vai querer dar filhos para todas. Apesar de aqui na palavra, a Bíblia estar escrito que filhos são bênçãos, e eu creio que são, mas existe um plano particular e peculiar, divino e assim eterno para cada uma de nós. Então, se de repente Deus não te deu filhos, Deus tem um plano na sua vida. Se submeta à vontade do Senhor. Esteja em oração. Se você ainda tem uma ferida no seu coração, saiba que a graça do Senhor é superabundante e a graça do Senhor pode transformar e sarar toda ferida, toda tristeza. E você pode sim ser feliz e alegre todos os dias da sua vida, mesmo não tendo filhos. Então, você creia que Deus está no comando. Você creia que Deus tem um plano diferente para cada uma de nós. Você peça ao Senhor para que o seu coração ame a Ele, ame a vontade dEle, creia nisso, porque a Bíblia fala que quando nós amamos ao Senhor, amém, né? Amém, essa é a palavra de Deus. Quando nós amamos ao Senhor mais do que todas as coisas, então nós nos debruçamos nele, nós cremos nele, nós nos alegramos verdadeiramente,
nós vivemos uma vida feliz verdadeiramente e nós nos colocamos para viver a vida, para cumprir o propósito que Deus colocou para cada uma de nós, porque eu creio nisso. Deus tem um plano para a sua vida, Deus te criou, Ele sabia todos os dias da sua vida, lá como fala no Salmo 139, antes de Deus nos criar, Ele já sabia todos os dias que estavam, Ele já escreveu todos os dias da nossa vida, Ele já sabia de todos. Então, peça ao Senhor orientação, peça para que você seja cheia do Espírito Santo dele, para você discernir como que é para você viver. E eu quero voltar a falar com você. Se de repente a sua situação não é filhos, às vezes você tem filhos e tá excelente, glória a Deus. Mas às vezes sua situação é outra. Lembra que nós demos o exemplo ali atrás? Às vezes a sua situação é assim. Aquela pergunta que nós fizemos. Nossa, se eu não tiver filhos, morrerei. Ou, se eu não tiver isso, morrerei. Ou, se eu não tiver isso, jamais serei feliz. Pense aí o que é que você colocaria nessa pergunta. Porque se tiver alguma coisa que você coloca no lugar de filhos aí, isso está se tornando um Deus na sua vida e você jamais será feliz verdadeiramente se você estiver adorando esse Deus, se você estiver amando esse Deus e não ao Deus verdadeiro. Então, grave essas duas ilustrações, Raquel e Ana. Observe como que Raquel agiu de um jeito e Ana agiu de outro jeito completamente diferente. Ambas, Deus deu filho para ambas, mas uma se alegrou, entregou o filho para viver para o Senhor e louvou ao Senhor e teve contentamento. Viveu alegre, feliz. A outra, por ter tido um coração idólatra e deuses falsos no coração, o ídolo dela se tornou aquele desejo de ter filhos, ela passou a ter descontentamento, mesmo tendo tido 2 filhos. E o que Deus fez? Deus a recolheu quando teve o 2º filho. Olha só. Pare e pense se você tem aí na sua vida uma situação como essa. Às vezes não é filho, mas às vezes é uma outra coisa. E qual que você está tendo atitude? Como Raquel ou como Ana? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer agora. Todos os dias, na verdade. Quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu vou vendo o meu coração. E como o meu coração é enganoso, e como o meu coração quer ter ídolos, como fala João Calvino, como o meu coração é uma fábrica de ídolos, mais eu vejo. Quanto mais eu estudo, mais o Espírito Santo vai me mostrando como o meu coração é uma fábrica de ídolos. Pare, pense, reflita e veja como está o seu coração. Nós precisamos ter o nosso coração transformado e saciado nas verdades eternas de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe. Excelente sexta-feira, excelente final de semana. Sigamos juntas. Essa palavra é poderosa demais. Encaminhe essa palavra para todas as pessoas que você conhece. Porque eu tenho certeza que todas precisam dessa palavra transformadora. Nós precisamos. Amém? Deus te abençoe sua vida, abençoe sua casa e que nós possamos ser transformados a cada dia em pessoas mais elegantes por dentro e por fora. Amém? Grande beijo.